A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez para falarmos da palavra de Deus para você. Eu sou Carmozinda Matos, tenho um canal no YouTube e também no Kawai. Estou pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo também no Kawai. Antigamente era bem mais fácil pregar o Evangelho, porque a gente pregava o Evangelho de porta em porta, fazíamos aqueles cultos maravilhosos na rua. Mas agora essas coisas não podem mais acontecer. As leis mudam, as pessoas mudam, os costumes mudam. Mas nós temos a internet para falarmos da palavra de Deus. E muitas vezes não podemos chegar até você fisicamente, mas podemos chegar até você através da internet. Compartilhe as nossas mensagens, porque quando você compartilha, você está ajudando a divulgar a palavra de Deus, ajudando a divulgar a salvação, ajudando a divulgar o reino de Deus na terra. Você sabia que o Brasil tem 64,99% pessoas católicas e 22,89% pessoas de evangélicas? Então, nós somos um país cristão. Por isso, hoje eu vou falar da Bíblia. Quantos de vocês leem a Bíblia? Se existe tanta gente cristã nesse país, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Amém? Então, hoje vou falar para você um pouco da palavra de Deus. E nós vamos começar com a própria Bíblia, a palavra Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego, da palavra biblos, que significa livro. E a Bíblia, a nossa Bíblia, é uma coleção de 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Então está dividido da seguinte forma. Vamos começar pelo Velho Testamento. Primeiro nós temos os livros chamados Pentateucos, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que começa com o livro de Gênesis, que conta a história da criação, a formação, a origem dos céus e da terra, do homem, a corrupção do gênero humano, o dilúvio, a nova geração que se formou a partir do dilúvio e se expandiu pela terra novamente. A chamada de Abraão, de Isaac, Jacó, a entrada do povo de Israel no Egito e se encerra com a morte de José do Egito, grande governador do Egito, que foi usado por Deus para salvar Israel do extermínio pela fome. Em seguida, vem o livro de Êxodo. A palavra Êxodo significa passagem e faz referência à passagem do anjo da morte no Egito por ocasião da última praga, quando o anjo da morte passou e matou os primogênitos egípcios e todos aqueles que tinham o sangue do cordeiro no umbral de sua porta foi livre da morte. Então se inicia com o período da escravização de Israel, que a Bíblia diz que o rei amigo de José morreu, e o próximo rei que assumiu o Egito não conhecia José e não conhecia o povo de Israel. Então escravizou aquele povo, e o povo foi escravo no Egito por 430 anos. Conta o nascimento de Moisés, o período em que ele foi príncipe do Egito, e fala também sobre a sua fuga para o deserto, quando ele matou o egípcio para defender o israelita, fugiu para o deserto, passou 40 anos. 40 anos depois, Deus foi lá no deserto e chamou Moisés para livrar o povo. O povo começou a orar, começou a clamar, e o Senhor ouviu o clamor do povo e falou com Moisés, pediu a ele que fosse até o Egito e tirasse o povo de Israel do Egito. E Moisés foi. Moisés foi, cumpriu tudo o que Deus pediu, Deus mandou, Moisés foi, tirou o povo do Egito, passa pelo período das pragas, das 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho,
os 10 mandamentos e se encerra com a construção do tabernáculo, que Deus manda Moisés construir um tabernáculo, e ele construiu, e esse livro se encerra justamente quando Deus se coloca em cima do tabernáculo e uma nuvem de glória cobre o tabernáculo. Depois vem o livro de Levítico, que fala de leis complementares, diversas leis que Deus estabelece para orientar o povo em seu relacionamento com ele. Ele já tinha dado os 10 mandamentos para Moisés, e ele, no livro de Levítico, ele cria mais leis para direcionar a vida daquele povo. O povo até então era escravo, obedecia a Faraó, mas agora esse povo era livre. Então esse povo precisava de leis, de regras para uma nova vida. Foi isso que Deus fez no livro de Levítico. O livro de Números se inicia com Deus mandando Moisés enumerar os homens de guerra, porque ele sabia que eles iriam enfrentar barreiras, iriam enfrentar oposições no caminho para a terra de Canaã. E ele fala também, ele narra também, que Deus continuou criando leis e princípios para o povo se relacionar com ele e se relacionar consigo mesmo, entre eles, né? E ele pede também nesse livro que o povo de Israel lance fora o povo de Canaã e se aproprie da terra. E se encerra falando sobre o casamento, estabelecendo regras para o casamento das herdeiras, de filhas mulheres. Em seguida, vem o livro de Deuteronômio, que ele fala sobre a trajetória no deserto, por 40 anos, né, rumo a Canaã. Fala sobre algumas guerras que Moisés travou, que o povo travou, as vitórias, porque eles não perderam nenhuma guerra. Fala sobre as bênçãos e as maldições, os conselhos de Moisés e o estabelecimento do dízimo, e se encerra com a morte de Moisés. Aí, continua com os livros históricos. O primeiro livro histórico é o livro de Josué. O livro de Josué narra a travessia do Rio Jordão e narra a tomada, a chegada, a entrada na terra de Canaã, e narra a tomada dessa terra também por muitas guerras que se estabeleceram ali naquela terra e as vitórias de Israel contra esse povo. Depois vem o livro de Juízes, que narra a época, o período dos juízes, em que Israel era governado e julgado por juízes. Foram vários. Em seguida vem o livro de Ruth, que conta a história da moabita Ruth, da viúva Ruth, a nora de Noemi, que volta para Israel e acaba se casando com Boaz. O Boaz foi o bisavô do rei Davi. Depois vem 1º e 2º Samuel. 1º e 2º Samuel conta a trajetória de Samuel, que foi o último juiz de Israel, um dos melhores, filho da Ana, promessa de Deus na vida da Ana. Conta também sobre o reinado de Saul, a consagração de Saul como rei, a morte de Saul, e fala sobre a ascensão de Davi. Davi é ungido e depois se torna rei. Depois vem 1º e 2º Reis, que conta a história dos reis de Israel a partir de Salomão. Ele fala no finalzinho já sobre a morte de Davi, e aí conta sobre o reinado de Salomão, e ele vai narrando até o último rei da deportação para a Babilônia. Depois vem 1ª e 2ª Crônicas, que se inicia com a genealogia de Adão. E aí passa pelos patriarcas, passa pelos pais das 12 tribos, pela história dos reis, e se encerra também com a deportação para a Babilônia. Aí vem Esdras, que já conta a volta do povo de Israel da Babilônia e a reconstrução do templo
ordenada por Ciro, que foi ordenado por Deus. É maravilhoso, né? É simplesmente incrível. Aí em seguida vem Neemias, que narra a reconstrução do muro, o reparo do muro, as barreiras que ele enfrentou para conseguir reconstruir o muro. E depois o livro de Esther. Esther, a rainha Esther, a maravilhosa rainha Esther, que era esposa de Assuero, que era rei da Pérsia, e a armadilha que Naamã criou para matar o povo de Israel, para exterminar o povo de Israel da Pérsia. E Deus usou a rainha para dar livramento ao povo. Em seguida vem o livro de sabedoria e poesia e sabedoria, que começa com Jó, depois vem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Em seguida de os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, e continua com os profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias encerra o Velho Testamento, que se inicia com Gênesis e termina com Malaquias. Aí entra o Novo Testamento. E o Novo Testamento se inicia com os Evangelhos, ou chamado também de livros sinóticos. O primeiro desses livros é o livro de Mateus, seguido de Marcos, Lucas e João, que conta a trajetória de Jesus Cristo na terra, a pregação do Evangelho, sua morte e ressurreição. Depois vem o livro de Atos, que narra o surgimento e a expansão da igreja cristã na terra. Aí vem as cartas. As cartas começam com Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon e Hebreus. Esses livros, essas cartas aqui são de Paulo. Depois vem a carta de Tiago. Tiago era irmão de Jesus. Depois vem as cartas de Pedro, do apóstolo Pedro. Em seguida vem as cartas de João, 1º, 2º e 3º João, que também era apóstolo de Jesus. E Judas, a carta de Judas. Finalizando com o livro de Apocalipse, que narra a visão que o apóstolo João recebeu da parte de Deus, a visão do céu, onde ele viu o céu, ele viu Jesus e ele viu as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer nos últimos dias. Então, amados, está tudo aqui na palavra do Senhor. Você pode ler, leia a Bíblia. É muito maravilhoso a gente ler a palavra do Senhor para a gente saber o que Deus está dizendo para nós. Amém? Quando nós lemos a palavra, Deus está falando conosco. Quando oramos, estamos falando com Deus. Mas quando lemos a palavra, é Deus falando conosco. Se habitue a ler a palavra, para que você saiba tudo aquilo que Deus quer para você. Tudo que Deus tem planejado para cada um de nós. Porque os planos de Deus para nós são os melhores. Você pode acreditar nisso. Acredite nos planos de Deus. E siga os planos de Deus, para que sejamos povo feliz, abençoado, vitorioso. Devemos seguir os planos de Deus para nós. Amém? Hoje ficamos por aqui. Na próxima eu vou continuar falando. Compartilhe essa mensagem, assista e compartilhe. Em nome de Jesus, fale para seus amigos, envie para seus amigos, ok? E assim você estará ajudando a pregação do Evangelho, a expansão do Evangelho nessa terra. Seja muito abençoado, em nome de Jesus, e fique na paz do Senhor.